Olá, pessoal. Estamos aqui hoje na nossa sala de podcast com duas pessoas incríveis, especiais para nós aqui do INSP, o doutor Quevedo e a doutora Yasmin, ex-alunos aqui do INSP, e vão conversar um pouquinho conosco sobre toda a trajetória deles aqui na escola, o que eles estão fazendo. Foi um dia muito emocionante para vocês hoje. Nossa, entrar aqui no INSP, eu sou da turma de 2015, me formei aqui em 2015 e eu estudo aqui desde meus 3 anos de idade. Chegar aqui e ver como a escola tá diferente, como tá maior, mas assim, ainda tem uns detalhes que lembram tanto a minha infância, sabe? Ver o pátio. Gente, quantas vezes eu já tive ali esperando a condução, o tio Clever. Então, assim, é muito emocionante estar aqui e agora, como médica, olhar o passado e ver quanto a escola foi importante e marcante na minha vida. E para nós, assim, é uma alegria receber vocês, porque vem uma memória muito forte de vocês pequenininhos e hoje vocês dentro de um hospital, fazendo aquilo que vocês sempre sonharam, com toda a dedicação, os perrengues que tem, normais, né, do dia a dia, que toda profissão tem. E eu queria ouvir de você, Matheus, como você se sentiu quando você entrou aqui hoje, revisitando seus professores, a sala de aula onde vocês estudaram. A sensação de voltar aqui 10 anos depois, né, me formei aqui em 2012, Sim. É assim, indescritível. A saudade bate daquele tempo, que Sim. a gente não pensava muito em coisas do dia a dia, né? As E, preocupações, né, da vida profissão, adulta, da vida adulta, né? que simplesmente não existiam. E assim, rever os meus professores aqui, poder conversar com eles, bate aquela saudade de ter aquela aula querida, Sim, sim. né? As brincadeiras com os colegas aqui, que a gente lembra de algumas coisas que a gente... Do dia a dia, Do dia a né? dia é muito bom, é muito bom. O que o INSP fez de diferente na vida de vocês, que fez com que vocês chegassem à realização do sonho? Eu acho que o INSP me permitiu sonhar. Tem muita gente que pensa que o sonho, não importa qual seja, o sonho é possível. Pode ser medicina, pode ser qualquer coisa que vocês imaginam que é grande demais para vocês, porque o sonho tem que ser maior do que a gente. Sim. Porque quando o sonho é maior do que a gente, mostra que é realmente um sonho. E o INSP me permitiu sonhar. Aqui era uma escola muito lúdica, assim. Tinha a parte do zoológico, tudo era possível. Eu tenho uma foto minha, na Semana das Profissões, vestida com o jaleco da minha sogra. Que máximo! E Que máximo! Claro que eu sonhava em ser médica, mas assim, era algo palpável que tinha na Semana das Profissões. Então tinha um bonequinho lá com os órgãos, eu aferindo a pressão. Isso no último ano Eu da quero escola. ver essa foto. É. Então, Matheus, você está falando desse momento, né, que você lembra dessa foto sua. Teve algum momento que você, aqui na escola, falou assim, eu quero fazer isso e eu vou chegar a esse sonho? Assim, eu sempre tive essa ideia de fazer medicina na minha cabeça, até por exemplo que eu tenho dentro de casa, né, dos meus pais. Maravilhoso. Mas assim, Beijo pra eles. aqui o INSP me permitiu tanto sonhar quanto me preparou para poder estar lá na frente lutando pelo meu sonho. Deu a base, todas as áreas para poder conquistar esse sonho. E é uma concorrência muito grande, né? Muito. É absurdo. Mas não é impossível. Sim. Não é impossível. Dedicação. Vocês são a prova viva disso. exatamente. Eu falava com a Madre, né, com o Luiz Fernando, com os professores, da minha experiência, assim, de ter entrado no hospital com uma consulta e ter visto você, Matheus, passando. A gente fica emocionado, porque são muitas histórias que a gente vive com vocês aqui dentro. E quando a gente faz com que o nosso aluno chegue no sonho, a gente tem aquela sensação de que o nosso dever enquanto educador, ele atingiu aquele objetivo. Mas essa é a minha percepção. Eu queria, do fundo do coração de vocês, que vocês falassem um pouquinho de como vocês lidam com isso dentro do hospital, na função de vocês. Como o coração de vocês palpita quando vocês estão na frente de um paciente ou numa cirurgia. Como é que funciona isso? Assim, eu costumo falar, né? E tem no Hospital de Servidores, que é um hospital incrível que eu rodei durante a faculdade, que é o paciente é o amor da vida de alguém. Então eu sempre... E o INSP me trouxe isso. Eu não era um número aqui. Eu era a Yasmin Lima.
Então, eu tenho essa formação desde a escola, desde o fundamental, de que o ser humano importa. Eu não era um número, então eu vejo o paciente não como um leito. Eu trago isso da minha escola, porque todo paciente não é o leito 10, é o Zé das couves, mas é o meu paciente que tem alguém que o ama, a Dona Maria, que é uma senhora hipertensa, tadinha, não toma remédio direito, que a gente precisa, às vezes, teve uma situação no hospital que um paciente acabou infartando um jovem e a esposa estava desesperada. E eu, quando eu encontrei no corredor, eu olhei para ela e falei, passou o pior, ele tá bem. E ela começou a chorar, assim, ela me abraçou e eu abracei e falei, calma, o pior passou, sabe? A gente vai cuidar dele agora. Ela chorava copiosamente e depois ela me mandou uma mensagem no Instagram, que ela me seguiu e falou, olha, o seu abraço foi melhor do que qualquer Rivotril que eu poderia ter tomado naquele momento. E uma coisa, Yasmin, você falando sobre isso, me remete ao acolhimento que a gente tem dentro da escola. Uhum. Assim como você foi acolhida aqui, Uhum. os professores te acolheram, você teve a oportunidade de acolher alguém. Exatamente. É um fruto, né? Você passou do limite, daquele limite da sua profissão, do lado humano. E isso que faz a diferença em qualquer profissão, na sua principalmente. Uhum. Mas quando a gente lida no dia a dia com pessoas, onde você tem um poder de escuta, onde você tem um carinho, é transformador. Não só para a pessoa, mas para a gente, enquanto ser humano. Exatamente, ali foi melhor do que eu tivesse feito qualquer diagnóstico mirabolante. Eu senti que eu era útil na vida daquela pessoa e eu sei que ela vai lembrar de mim porque foi um momento extremamente marcante, doloroso e que, graças a Deus, eu pude amenizar com a minha profissão. E é isso que ela falou, assim, a gente é médico, mas é mais do que simplesmente um prescritor. A gente está ali para acolher, né? A gente sabe que ninguém quer estar no hospital. Ninguém quer estar no hospital. Exatamente. Então, assim, quem está ali, ele está precisando da nossa ajuda. Então, a gente ter essa consciência de ajudar a pessoa, entender que a pessoa vai estar triste, vai estar ansiosa, vai estar preocupada. Com certeza. Então, assim, tem familiares, pacientes que às vezes eles explodem com a gente, mas é porque a gente está ali na frente dele. A primeira Não pessoa, é direcionado né? pra gente. Não. Então, assim, a gente tem que saber esse momento de empatia, Sim. de se preparar e estar preparado para poder acolher a família da melhor maneira possível, o paciente. A gente sabe que tem vezes que a gente é humano, a gente vê um momento ali de morte do paciente falecer que não é como nossa falha, só que é simplesmente o nosso limite. Sim. Né? Você Então, doou o máximo que você pôde, a pessoa que estava no leito, né? É o que eu sempre falo, assim, a gente vai ter momentos que a gente vai falhar, né? Sim. Não assim, não propositalmente, mas simplesmente porque a gente não conseguiu fez de tudo, mas não conseguiu salvar aquela vida. Mas a gente tem que estar preparado, não pela gente, de forma alguma, mas pelo paciente. A gente tem que estar preparado da melhor maneira possível, porque é uma vida, é uma pessoa que está ali na nossa frente. Sim. Então, assim, e isso, justamente como ela falou, a gente trouxe isso desde o colégio daqui, do INSP. A gente sentia que não era mais um. A gente não era um número, não era uma conquista para ser estampada. A gente era aluno. A gente, como diz o próprio hino do INSP, né? A gente foi educado com amor. A gente às vezes canta até hoje. Isso é uma coisa que ficou na memória. Na memória. Né? Uhum. Pra gente depois poder servir, não assim. É uma missão, né? Sempre que tiver alguém na nossa frente, a gente poder servir da melhor maneira possível. Eu quero que vocês saibam, assim, que aqui a nossa escola ela é aberta para todos os alunos que já passaram por aqui. A congregação tem esse ponto principal, eu falo que é um alicerce. A gente tem pilares que são muito fortes dentro da congregação, e um deles é esse. A gente pode estar aqui, eu posso estar em Divinópolis, eu posso estar em Belo Horizonte, em Sobradinho, qualquer uma das nossas escolas. Posso estar no Flamengo. Mas coisas como essa de construção, elas são para a vida. Todas as nossas escolas fazem esse trabalho de uma forma muito digna, de uma forma muito... Não somos perfeitos, a gente tem falhas, mas a gente busca isso, encontrar vocês, reencontrar e vocês estarem aqui. Vocês passaram nas salas hoje, encontraram os professores e viram quantos alunos querem seguir a profissão de vocês.
Cada um aqui teve a sua forma de estudar, o seu direcionamento do trabalho. Qual foi o foco de vocês na época? Como vocês estudaram e o que vocês recomendam, aconselham, né? Cada um tem a sua forma de estudar. Mas qual é o ponto de partida para esse sonho, chegar no resultado final? Eu acho que Valéria, se conhecer. Porque às vezes a gente já vem num ritmo de estudo que a gente acha que é o correto para si. Só que quando a gente tem algo difícil, que são para poucas pessoas, a gente tem que fazer o que poucas pessoas fazem. Exatamente. Então, quando você desperta para um sonho, que é muito maior do que você consiga imaginar, que no caso para mim foi a medicina, mas para vocês podem ser outras profissões. Eu tive o impacto, não, eu preciso entrar na faculdade, eu quero essa profissão, eu tive que dar o meu jeito. Então, eu testei diversos métodos de estudo, metodologia ativa, a passiva, você fazer exercício, ficha, fazer um monte de questão, revisar as questões. Eu cheguei uma época a colocar vários post-its na parede e o Matheus lembra disso. Eu deixei minha parede inteira cheia de post-it. Os rosas significavam tal matéria, o amarelo tal coisa, porque eu É a acordava... memória visual, né? Você Exatamente. identificava o assunto, né? Tem que ver se você tem facilidade de ter memória visual. Eu tenho, às vezes, meu caderno eu sei que está na página no cantinho de cima. Então, se está no cantinho de cima, é tal coisa. Eu vou lá e acerto a questão, pela memória visual. Então, eu acho que vocês precisam se conhecer. Conhecer o que funciona para cada um. O Matheus já é diferente. Ele já não faz tantas loucuras assim. O Matheus é mais analítico, como é que é? Mas como é que você se Não, organiza assim, para estudar? Eu acho que para estudar não conquistar o sonho, né? Não é mais que estudar. A gente precisa de dedicação, Sim. né? A minha forma de estudo, assim, eu tenho muita facilidade de pegar as coisas, só que, assim... Tem que ter disciplina, né? Aquela tem que coisa ter da disciplina e eu funciono sob pressão. Eu gosto Sei bem. de ter aquele... esperar até o último momento, né? Mas, assim, no estudo, o que eu fazia muitas vezes era ler a matéria, eu lia a matéria e eu ensinava para ela. Mesmo antes dela estar na faculdade, eu ia e ficava falando com ela sobre o que eu tinha lido. E isso para mim foi como funcionou, Sim. né? Mas assim... Uma coisa bonita também, né? As pessoas que estão nos assistindo não sabem. Os dois estudaram naquela escola durante muito tempo e aí eles tiveram a mesma escolha, a mesma profissão e são um casal hoje. Eles vão casar, quer dizer, tudo construído dentro da escola, com as bênçãos de Nossa Senhora da Piedade. E que vocês façam e formem uma família incrível como vocês são. Vocês são pessoas que têm um brilho no olhar, têm a dedicação, tiveram as dificuldades normais que todos nós já passamos, mas vocês uniram as forças, cada um com a sua metodologia de estudo, com a sua forma de aprendizagem, com a sua forma de se dedicar. O Matheus se formou na 2020. pandemia, em 2020. E ele não foi preparado para sair da universidade e entrar no hospital naquele olho do furacão que a gente viveu. De forma alguma. Ninguém estava preparado, nenhum dos Ninguém. médicos. Podia ser o mais catedrático, o reitor de universidade. Ninguém estava preparado para aquela Mas pandemia. isso te deu hoje uma sustentação como um médico incrível. Incrível, assim. Hoje, quando eu me formei, eu já fui logo trabalhar no CTI, que é onde ficam os pacientes mais graves. E justamente o CTI Covid, Sim. né, no auge da pandemia. Então, assim... Foi uma imersão, né? Foi uma Sim. imersão na profissão ali. Assim, eu já era acadêmico dentro do CTI, mas não naquele cenário que a gente tinha Sim. de caos, de desconhecimento, de tudo. Mas ali, aquele momento em que você vê um paciente mal, ficar algum tempo com a gente, ele sair do hospital andando, pra gente é uma sensação assim que não dá para descrever. Não dá para descrever. E ter essa sensação e saber que você fez o melhor que você pôde, você conseguiu ajudar aquela pessoa, Nossa, é demais, né? É demais. Emocionante, né? E olha que você vem de uma história muito forte, porque os seus pais são médicos, né? Diferente da Yasmin. Eu sou a primeira da minha família. E a Yasmin contou uma história também, que é meio emocionante, eu lembro disso, que ela falava que ela cultivou essa coisa da medicina porque ela cuidava da avó. Ela dava remédio para a avó, né? Pois é, desde criança, assim, minha mãe trabalhava fora e quem ficava comigo era minha avó e minha bisavó. Então, Sim.
Elas falavam que estavam com dor aqui e ali, então eu pequenininha lá pegava o remédio e falava aqui, vovó, deixa eu cuidar de você, sou sua médica. Então isso foi, o cuidar do outro foi tão natural, cresceu tão de forma natural, por amor, que eu fui levando isso pra vida, eu já não me via fazendo outra coisa. Fazendo outra coisa, né? A nossa parceria, porque a gente começou a namorar, eu tava no primeiro ano do ensino médio. E ele já tinha se formado, tava no cursinho. A gente se ajudou muito, a gente segurou muito a mão do outro, eu não deixava o outro desistir. Eu ficava ouvindo ele dar aula de algo que eu nem fazia ideia do que ele estava falando. Então, isso foi bem importante, porque quantas vezes eu pensei em desistir da faculdade, falei, não, muito difícil passar. Ou então alguma prova, eu falei, Matheus, não vou dar conta. E ele nunca me deixou, falou, não, você dá conta sim, tá maluca? Você vai dar certo. Sim. E eu com ele, então assim, foi tudo isso veio do INSP, assim, os melhores presentes da minha vida, né, foi a minha faculdade, que eu sou apaixonada, e o Matheus veio do INSP também. Bacana ouvir esse depoimento de vocês, não tem como a gente não ficar emocionado e lembrar de detalhes de coisas do dia a dia de vocês dentro da escola. Nós temos aí uma ligação que vai muito além, né? Os pais são pilares, eu já estava falando antes para vocês dos pilares que são muito fortes. Para a gente chegar ao sonho, a gente tem coisas que dependem da gente enquanto estudante, né? Da escola, que é uma parceira inegável de todos vocês, e da família. Porque quando a família de vocês escolheu, né, colocar vocês aqui dentro, que vocês tiveram essa trajetória, foi aquela relação, uma relação de muita confiança, de muito acolhimento também. E eram famílias responsáveis muito presentes na escola, no dia a dia. Então, tudo que foi possível fazer por vocês, a família de vocês também fez. Sim. E isso precisa ser levado sempre para o outro. Nós não fazemos nada sozinhos na vida. A gente tem sempre algumas pessoas por trás e na nossa frente também, que vão dar essas oportunidades, os pais, os familiares de vocês, assim como dentro do hospital, vocês têm lá o diretor, vocês têm o superior de vocês que estão ali no dia a dia, que vão dar uma dica do que faz, olha, isso aqui é o melhor caminho, sejam muito observadores, estudem bastante. Vocês têm artigos publicados, né, que vocês estavam falando. Sim. Quais são esses assuntos desses artigos e por que é importante ter esses artigos publicados? A gente tem um junto. Mesmo? Um artigo juntos? Que máximo! De aneurisma de aorta abdominal, que a gente fez, internacional pan-americano, da revista de cirurgia vascular. E eu tenho um da USP que fala sobre a incidência de clínica médica. A incidência de obesidade durante a faculdade de medicina. A gente fez um estudo observacional. Sim. Sobre os estudantes e as práticas de saúde, tanto Sim. alimentação, exercício físico e hábitos em geral. E a gente viu que piorava, né? Sim. Durante a graduação de medicina, piorava isso. O IMC dos alunos aumentava. Então, isso está tudo relacionado também ao estresse e à depressão. Né? Que eu estava ali, né? Porque a faculdade não pode ser um peso. Eu tenho saudade da minha universidade. Eu tenho que ir lá por algum motivo, falo, nossa, que legal. É que nem tá aqui. Sim. Eu tenho um carinho. E eu acho que a ansiedade de passar e a ansiedade de se manter com um CR e tal, não pode ser maior do que o seu sonho. Para não deixar isso consumir você. A medicina é linda, mas ela pode ser um fardo muito grande se você não souber administrar isso. Tanto no pré-vestibular quanto cursando na faculdade. Sim. E um detalhe, né? O Matheus hoje está aqui, ele saiu do plantão dele, lá no Salgado Filho, veio para cá. E a gente não vê aquele peso de você estar aqui. A gente vê uma satisfação de vocês estarem aqui e de fazer uma história mais bonita ainda do que vocês já construíram. Eu acho que essa construção, ela é fundamental. Queria muito agradecer por vocês estarem aqui, por vocês fazerem do trabalho de vocês uma linha, é uma linha muito tênue, né? Aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que você desenvolve, aonde você quer chegar. E vocês, a Yasmin vai fazer a especialização dela, se Deus quiser, na cirurgia geral. Matheus, o que você vai fazer? Quais são as novidades? Eu já estou fazendo, eu sou médico residente lá no Salgado Filho de ortopedia.
Nossa, mãe. Assim, Ó, eu recomendo, viu, gente? É um excelente médico, eu aposto todos os meus filhos, e na Yasmin também. Obrigada. Matheus, e você pensa em fazer tem algum ramo dentro da ortopedia que você quer? Eu sei que tem várias coisas, sim, várias ortopedia, ramificações, né? como tudo na medicina é gigante, né? Mas assim, eu penso em fazer algumas especialidades, ainda Tá estudando, tá pensando. assim, tô focado em conhecer a ortopedia agora, me preparar para a ortopedia e depois pensar na subespecialidade, no que chama. Entendi. Seguir. Muito obrigada. E as portas do INSP estão sempre abertas para vocês e para vocês também que vão chegar em casa, vão assistir e quiserem nos visitar, estamos aqui. A gente agradece, Valéria. Foi muito bom. Muito estar bom. aqui de Muito novo. bom estar aqui, ver a escola, nosso coração chega a ficar emocionado. Viu? Não tinha sala de podcast quando vocês vieram, quando vocês estudavam. Agora Achei a gente muito tem. legal. Vocês gostaram daqui? Aham, lindo. Tô me sentindo Tá famosa. no estúdio, né? Você é famosa, ué. Não são famosos, né? Pois é, aqui Muito no bacana. Muito obrigada a todos pela audiência e estamos juntos aí para o nosso próximo podcast.